Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E nós vamos trabalhar na nossa aula de redação hoje alguns lembretes com vocês relevantes para que vocês tenham um bom rendimento na prova de redação. Bom, é, algumas posturas, algum comportamento, algumas atitudes nossas são muito importantes antes e durante a prova. Por exemplo, antes da prova é essencial, principalmente nesse momento de estudo independente que vocês estão trabalhando, que a gente está vivendo devido à pandemia, ter uma postura diferenciada dos outros. Eu sei que essa orientação é batida, que vocês já conhecem, que vocês já sabem, mas às vezes a gente relaxa, a gente precisa ser relembrado. Então, assim, é, nós teríamos 3 aulas semanais presenciais, né? Tínhamos ali teríamos um feedback com vocês, mais produção de redação, mais cobrança, e vocês precisam ter uma postura agora de que não é comum da nossa cultura, né? Que é ter um estudo independente. Então, antes da prova de redação, é essencial vocês lerem jornais. Eu sei que poucas pessoas leem jornais, mas a gente tem aí revistas que têm conteúdos parecidos como a Veja, por exemplo, há quem não goste, então é melhor nem citar nomes, né, para a gente nem divulgar, não fazer propaganda. Há revistas, artigos na internet disponíveis, há conteúdos de jornais na televisão que vocês podem estar assistindo, fica a critério de vocês a escolha do canal. Mas por que que isso é importante? Porque ele traz assuntos da atualidade, a gente sabe que o Enem cobra temas atuais. Então, fazer essa leitura, estar atento aos noticiários é bastante essencial. Compreender e interpretar o que leu. Também não basta você pegar uma revista, um artigo e ler, hoje eu li um artigo na internet, bacana, mas aí, e aí, o que que você absorveu sobre esse artigo? Então, é importante que você tente compreender e interpretar. Praticar a escrita, de texto com temas diversos, que vocês podem aí estar pesquisando temas no nosso portal de redação Nota 1000, vocês podem pesquisar em outros sites, Instagram, para quem gosta de seguir, tem muitos professores, muitos ex-alunos e alunos que postam conteúdos muito bons. Praticar a reescrita desse texto, porque se você consegue escrever um texto e ser crítico o suficiente para entender que ele não ficou bom, você pode reescrever esse texto e melhorar aquilo que precisa ser melhorado, ou passar para alguém, mandar para o professor, mandar para mim, mandar para algum colega, dar um feedback, me diz como é que está esse texto, o que que você acha que precisa melhorar, o que que não ficou bacana. Então, praticar reescrita também é um método. Inclusive, a Solânia, ex-aluna nossa do terceiro ano passado, ela está num cursinho lá em Teresina e ela me falou que uma das técnicas que eles usam e que tem funcionado bastante para melhorar os textos é a técnica da reescrita. Pegar aquele mesmo texto e fazê-lo uma, duas, três vezes se for preciso. Praticar a transcrição do texto, pedir para que um professor, um colega leia o seu texto e aponte os problemas. A gente não tem essa presença, né, ali, mas a gente se comunica com os colegas. Vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm meu contato, vocês podem mandar para mim, eu já falei isso lá atrás, vocês podem mandar, pedir que eu dê uma lida, que eu fiz isso com todos aqueles alunos que fizeram aquela conclusão que eu pedi lá no segundo bimestre, que fizesse uma conclusão, que fizesse um texto que me mandaram, eu dei um feedback mostrando como é que estava o texto. O que é essencial que vocês façam durante a prova? Que vocês, primeiramente, não se afobem, porque vocês vão fazer uma leitura da proposta, mas antes de ler a proposta, a gente se depara com o tema. Acredito que praticamente todo mundo, quando pega a prova, já vai em busca do tema para saber, né, qual é o bendito tema deste ano. Então, não se empolguem no sentido de não se assustarem com o tema, se apavorar com o tema e nem de se empolgar achando que você sabe tudo sobre ele. A gente precisa ter bastante critério, ter bastante prudência em relação à leitura do tema, né? Quando eu digo a leitura do tema, a interpretação do tema. Então, ler e reler o tema, ler atentamente a proposta, porque a proposta nos dá pistas do que ele quer que a gente fale. Se eu quero
Se há uma lei dentro da proposta, porque ele quer que você embase a sua tese de acordo com uma lei já vigente, e assim sucessivamente. Alongar os músculos de ligamento das mãos e antebraço, porque vocês sabem que o Enem também é uma prova de resistência, uma prova cansativa. Manter uma postura confortável, não se apressar, mas também não se esmorecer, porque existe uma coisa de pressa e de rapidez, né? Você não precisa nem ter pressa, mas é importante que vocês façam uma prova rápida. Vocês não percam tempo, porque é uma prova muito extensa. Lembrar que há diferenças entre fala e escrita, lógico, a gente nunca deve escrever como fala, principalmente porque nós falamos muito errado. Reler o rascunho procurando identificar problemas. Prestar bastante atenção ao transcrever do rascunho para a folha definitiva. Isso para quem faz rascunho, né? Porque a gente tem uns Machado de Assis aí na sala que nem rascunho fazem, já querem fazer direto na versão definitiva. Então, é importante fazer o rascunho, é importante ter cuidado na hora de transcrever o rascunho. A gente sabe que às vezes a gente pensa uma palavra e escreve outra. Então, tem que ter bastante atenção. Em termos dessa redação, alguns tópicos não podem faltar, como vocês já sabem. É importante que vocês estejam atentos ao foco no tema e que isso já aconteça de imediato ali no início do seu texto. Então, focar no tema, entender o que é uma tese, que é a aplicação da sua opinião sobre tudo que você fala, porque às vezes a gente diz assim, sua opinião, a sua tese sobre o tema. Mas às vezes a gente esquece que quando eu argumento, né, eu estou externando a minha opinião. Quando eu cito um fato, eu cito um dado e eu faço um argumento em seguida, eu estou externando a minha tese. Então, tema, tese, argumento, proposta de intervenção são 4 fatores que vocês têm que estar muito preocupados, porque eles contemplam algumas competências aí. Todas as competências, inclusive. Então, eu estou focando no tema, eu apresentei tese, eu estou mantendo argumento, eu estou só expondo os problemas que acontecem. Eu apresentei uma proposta de intervenção social, ou seja, que a própria sociedade, às vezes em parceria com um outro órgão, ela consiga resolver essa situação. Então, ter bastante cuidado em relação à presença desses 4 tópicos. Em relação ao tema, vamos pegar, por exemplo, um tema bem distante, mas um tema que é interessante a gente usar aqui como exemplo, que foi o tema de 2011. O tema da redação do Enem 2011 dizia: viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Este tema, ele vincula-se a um assunto muito mais amplo, que é a questão da tecnologia, né? Então, como que eu poderia fazer uma introdução, uma redação, em que eu focasse esses 4 tópicos aqui: tema, tese e argumento. Vamos pegar esse exemplo de uma redação nota 1000, que tem como título A Internet tem ouvidos e memória. Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que nos Estados Unidos a população já passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% do seu tempo online em redes sociais. A grande maioria dos internautas, que são 72% de acordo com o Ibope Mídia, pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. Faz parte da própria socialização do indivíduo do século XXI estar numa rede social. Não estar equivale a não ter uma identidade ou um número de telefone no passado. Acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da Elife, empresa de monitoração e análise de mídias. No Brasil, entre os consultores ou os consumidores da classe C, pedir para adicionar no Orkut já é tão comum quanto trocar telefones. Isso porque nós estamos lá em 2011, tá? Então o Orkut estava no auge. E tal. Redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar reputações. Um dos maiores desafios dos usuários de internet é saber ponderar o que se publica nela. Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público, pois a internet é um ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não acoberta anonimato, uma vez que mesmo quem se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado e identificado. Aqueles que, por impulso, se exaltam e cometem gafes podem pagar caro.
E aí eu tenho somente uma introdução e uma parte de um desenvolvimento. Vocês veem que o tema é uma preocupação constante, né? A apresentação dos argumentos em relação à postura do internauta diante da internet, diante da tecnologia, ela aparece. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente com essa questão do tema. Quais são alguns cuidados para eu não desviar para outro tema? Por exemplo, o assunto desse tema era a tecnologia. E, tranquilamente, as pessoas poderiam se desviar o olhar, o sentido, para temas como a influência do celular, o comércio via web, a inclusão digital, hackers e crimes cibernéticos e muitos outros. Mas se a gente prestar bastante atenção, o que o tema pede é que a gente fale sobre viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Vocês vejam que aí já ficou claro, né? Quando ele inicia aqui nesse parágrafo, diz redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar reputações. Um dos maiores desafios dos usuários da internet é saber ponderar o que se publica. Por quê? Porque a partir do momento que eu publico, eu estou me expondo em um ambiente social. Então, é preciso ter bastante cuidado, porque às vezes um tema ele nos leva a falar sobre outros assuntos. Olha aqui, ó. O tema é viver em rede no século XXI, os desafios entre o público e o privado. Para abordar o tema proposto, o participante deveria abordar o uso das redes sociais, como no caso, na época, o Orkut, o Twitter e o Facebook, porque a gente ainda não tinha, acredito eu, Instagram e WhatsApp, dentre outras, discutindo o problema da privacidade. Quais seriam os pontos positivos e negativos da exposição da vida pessoal que hoje ocorrem devido aos avanços tecnológicos? Era isso que o candidato deveria focar. E ter bastante cuidado em relação a essa questão do tema, porque sobre ela a gente é diretamente cobrado na competência 2, que diz assim: o candidato deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Se eu fujo ao tema, eu começo perdendo aqui na competência 2. Provavelmente eu vou perder na competência 5, porque eu vou apresentar uma proposta para um tema que não está me pedindo. Então, eu consigo perder na 2 e consigo perder na 5. Eu consigo perder na 3 e na 4, porque é a questão da coesão e da coerência também. Então, eu acabo perdendo, prejudicando o meu texto todo. Eu perco em várias partes, tá? Uma outra atenção para um assunto que muita gente despreza é para a questão da legibilidade da letra. Gente, além de evitar dúvidas na correção, você tem certeza de uma correção justa. Tem gente que tem uma letra tão pequenininha e seria tão fácil trabalhar um pouco isso e aumentar essa letra. Tem gente que tem uma letra ilegível e acha que não está nem aí, que o corretor que se vire para corrigir. Só que os corretores dos vestibulares, eles não são os professores de vocês da sala de aula, que vão tentar fazer de tudo para entender o que você está dizendo, você está querendo dizer e não te prejudicar na nota do bimestre. Então, assim, eles não têm vínculo nenhum e é justificável tranquilamente, inclusive zerar a redação por conta dessa questão da letra. Então, tome bastante cuidado. Agora que vocês estão praticando mais, assim, eu digo praticando mais porque a gente já teve uma prova, vocês já enviaram uma redação lá no primeiro bimestre, mesmo que ela não tenha sido corrigida porque ela não foi impressa e entregue a mim, vocês fizeram, mas digitado. Então, quem tem dificuldade com letra legível, bora praticar. Vamos pegar aqui um exemplo de uma introdução, uma redação de uma aluna que usou como tema também a cidadania virtual. Ela escreveu o seguinte: assistimos hoje ao fenômeno da expansão das redes sociais no mundo virtual. Isso aqui que está em negrito são essas partes que eu falei para vocês. Aqui, por exemplo, eu já tenho a explanação do tema. Um crescimento que ganha atenção por sua alta velocidade de propagação, trazendo como consequências diferentes impactos para o nosso cotidiano. Seria já a tese dela sobre esse tema. Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão, a fim de encarar essa nova realidade com uma postura crítica e cidadã, para então desfrutarmos dos benefícios que a globalização dos meios de comunicação pode nos oferecer.
Em relação a essa redação dessa candidata, eu pediria a vocês simplesmente que tirem a primeira pessoa do plural, como assistimos, que pode nos oferecer, porque você pode acabar deixando todo o seu texto em primeira pessoa e a gente sabe que o Enem exige a terceira pessoa. Então, aqui ela contempla todas aquelas partes da redação que a gente falou para vocês anteriormente. Em relação à tese, né? Já falamos do tema, vamos ver o que a gente tem a falar hoje sobre tese. A tese é a ideia que o autor defende em seu texto. Então, muita gente diz, eu não entendo tese. Gente, tese é a ideia, é a opinião que você defende sobre aquele determinado tema, aquele determinado argumento ao longo do seu texto. Então, ela deve aparecer não só na introdução, porque em muitas falas de alguns professores ou até mesmo no nosso pensamento, a gente acha que a tese ela só deve aparecer ali depois que eu apresento o meu tema, mas não, a tese ela deve aparecer ao longo do meu texto. Quando ela escreve assim faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão a fim de encarar essa nova realidade com uma postura crítica e cidadã, para então desfrutarmos dos benefícios que a globalização dos meios de comunicação pode nos oferecer, é a ideia dela sobre a questão da tecnologia, sobre a questão da expansão das redes sociais no mundo virtual. Hoje, as redes sociais na internet adquirem extrema importância, visto que são os principais meios através dos quais as pessoas se relacionam diariamente. Além de universalizar o acesso a elas, devemos também conhecer esse novo ambiente em que agimos. Vocês vejam que ela já saiu da introdução, que está aqui, ela já está no desenvolvimento e ela se mantém apresentando a tese. Uma outra questão da atenção que a gente deve ter é em relação ao título. Vocês vejam que todos esses exemplos que eu trouxe aqui têm título, mas o título é um elemento opcional na redação do Enem, pelo menos até o ano de 2019. Então, quem quer fazer o título tem que ter alguns cuidados com ele. Por exemplo, ele deve ser centralizado, ele não deve ser muito extenso, ele deve obedecer à pontuação. Por exemplo, se você não apresenta verbo, você não coloca ponto. Se tem verbo, aí você é obrigado a pontuar. É importante que você faça o título ao final do texto, para que você consiga pensar numa ideia que, de repente, sintetize um parágrafo ou o próprio texto e ele seja interessante, porque você já pode ganhar o seu corretor ali já na leitura do título e tal. Em relação aos argumentos, né? Tema, tese, agora o argumento. O que é o argumento? O argumento é a justificativa que a gente utiliza para convencer o leitor a concordar com a minha tese. Né? Eu apresentei a minha ideia, eu apresentei o meu ponto de vista, a minha opinião, e agora eu vou tentar justificar essa minha opinião. Esses são os argumentos. E esses argumentos, eles aparecem através de alguns recursos argumentativos que a gente chama de depoimentos, exemplos, citações, pesquisas, dados estatísticos, fatos comprováveis, alusões históricas. Ou seja, eu tenho ponto de vista. Tem muita gente que confunde argumento com tese. Gente, a tese é a sua opinião sobre o assunto, sobre o tema, sobre o problema. Os seus argumentos é o momento em que você vai justificar isso. É como se você fosse comprovar agora a minha tese. Eu apresentei a tese, eu quero comprovar. Como é que você vai me comprovar isso? Pronto, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te apresentar um depoimento, eu vou lançar aqui uma citação. Daí eu lanço e contextualizo. Não adianta só jogar as citações, as alusões históricas, os dados estatísticos e não encaixar com a sua tese. Tá? Então é importante que você apresente os seus argumentos, mas sempre lembrando de contextualizá-los. Vamos pegar aqui, por exemplo, aonde eu sou cobrada em relação aos meus argumentos. Por exemplo, a competência 3 diz assim: o candidato deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, aqui, basicamente, ele está me dizendo, ó, se você não argumentar, se você não apresentar um argumento em relação à sua tese, em relação ao seu ponto de vista, você zera a competência 3. E é o que muita gente faz, porque muita gente expõe, né, fatos, muita gente joga os dados, muita gente faz uma redação expositiva e esquece de argumentar.
E a nossa redação, ela é tanto dissertativa quanto argumentativa na mesma proporção. Mas se você puder argumentar mais do que dissertar, você ganha ponto com isso, porque tem uma competência para o argumento que é a competência 3, tá? Então, quando você seleciona os melhores argumentos, quando você relaciona esses argumentos à sua tese, quando você organiza e interpreta esses argumentos e essas informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista, você consegue tirar 200 pontos na competência 3. Do contrário, você vai perdendo aí. Então, quando você falha no argumento, você perde na competência 3. A competência 4 diz assim: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, a competência 4 também avalia a questão da argumentação. Quando você escolhe os conectivos que vão introduzir os seus argumentos, quando você escolhe os conectivos que vão ligar os seus parágrafos e as suas ideias, o seu ponto de vista, o tema, os argumentos, você está trabalhando a competência 4, que também avalia a questão da argumentação. E é basicamente aquilo que eu digo, gente, a redação do Enem é uma cadeia. Não dá para... você não perde... Dificilmente você perde só em uma área. Nem na língua, que é a competência 1, que você perde na competência 1, você perde na competência 3, que é a coerência. Quando você escreve um texto que você não usa as palavras corretas, que você não pontua corretamente, você perde tanto na língua quanto na coerência. Então, assim, é difícil você pegar uma redação e você ser prejudicado quando você falha apenas em uma competência, porque basicamente uma competência leva a outra, é uma cadeia, uma corrente aqui. Vamos ver como ficou os argumentos desse candidato em relação àquele início de texto. Ele disse assim: a internet nos abre uma ampla porta de acesso aos mais variados fatos, verbetes, imagens, sons gráficos, etc. Um universo de informações de forma veloz e prática, permitindo que cada vez mais pessoas de diferentes partes do mundo, diversas idades e das mais variadas classes sociais, possam se conectar e fazer parte da grande rede virtual que integra a nossa sociedade globalizada. Dentro desse contexto, as redes sociais simbolizam de forma eficiente e sintética como é conviver no século XXI, como se estabelecem as relações sociais dentro da nossa sociedade pós-industrial, fortemente integrada ao mundo virtual. Isso aqui seria o segundo parágrafo daquela redação que eu comecei a ler para vocês. E o último tópico, dentre tema, tese e argumento, seria a nossa proposta de intervenção. A solução para o problema, né, levantado dentro daquele texto através daquela temática. A proposta de intervenção ela precisa ser detalhada, como vocês já sabem, de modo a permitir o leitor o julgamento sobre a sua execuibilidade, ou seja, sobre ser possível ser executado ou não. Porque às vezes a gente quer propor algo que é bem diferente, que é inovador, que é original, mas às vezes não é viável para aquela realidade. Então eu preciso saber, além de detalhar, de dizer o que, quem, como e por quê, eu tenho que me preocupar se aquilo que eu propus é execuível. Então, procure evitar propostas que sejam vagas, gerais, procure propostas que sejam realmente concretas, específicas, consistentes e que sejam de acordo com as ideias desenvolvidas nos argumentos. A competência 5 diz que o candidato deve elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Tá? A gente tem que ter cuidado porque muita gente naquele momento em que houve esse questionamento sobre direitos humanos ou não, ferir ou não os direitos humanos, zero ou não zero? Zero. Se não zero a redação toda, zero a competência 5, que já é bastante, porque são 200 pontos a menos. Então, para um bom uso da internet, sem cair nas armadilhas que esse meio pode eventualmente nos apresentar, é necessária a construção da criticidade, o bom senso entre os usuários da rede, uma verdadeira educação capaz de estabelecer um equilíbrio entre os dois mundos, o real e o virtual. É papel de educar tanto das famílias, dos professores, como da sociedade como um todo. Só assim estaremos exercendo de forma plena nossa cidadania. Seria o último parágrafo da Mary Claire Zil Lam-Gun. Olha o nome dessa candidata, né? Um nome exótico, no mínimo. Então, aqui a gente tem uma proposta viável, que é a construção da criticidade, o bom senso entre os usuários e os agentes, que são as famílias, os professores e a sociedade como um todo, fazendo isso com bastante equilíbrio para estabelecer, na verdade, essa educação, para estabelecer equilíbrio entre o mundo virtual e o real. E o finalzinho lá com chave de ouro, só assim estaremos exercendo de forma plena a nossa cidadania. Existem algumas perguntas que todo mundo faz.
né? Texto em prosa é para escrever em diálogo? Não, né, gente? Texto em prosa é texto dividido em parágrafos. Prosa é a organização do texto em linhas contínuas, agrupadas em parágrafos. Dissertativo argumentativo é o mesmo que artigo de opinião? Não. Dissertativo argumentativo é um tipo de texto, artigo de opinião é um gênero textual, tá? Então, tem um tipo de texto e tem o gênero textual, que é uma coisa totalmente diferente. Eu acredito até que a gente vai trabalhar isso nesse bimestre, onde a gente vai estar usando mais a apostila de vocês, e vocês vão entender melhor essa diferenciação. Eu não vou explicar agora para o vídeo não ficar muito alto, porque nós já estamos com 26 minutos de aula e já quero encerrar. O texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, e nele a opinião é fundamentada com explicações e argumentos para formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. Só para vocês terem uma noção, né? Posso escrever meu texto em um parágrafo apenas? Não, nunca, jamais. Introdução, desenvolvimento e conclusão, então no mínimo 3 parágrafos. Mas só pode ter 3 parágrafos? Não. Quando se sugere 3 parágrafos, presume-se que você vai desenvolver introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas você pode ter até 5 parágrafos. Posso escrever só com letras maiúsculas? Pode, mas você tem que diferenciar as maiúsculas das minúsculas, como está aqui, Orkut, Twitter, Facebook, tá bom? Para quem tem letras de forma e às vezes se preocupa. E se der um branco na hora? Aí você relaxa, ora a Deus que passa, mas não passa não, gente. A gente precisa se preparar. Se a gente se preparar, não vai dar branco, não. Se a gente ler bastante, se a gente treinar, não vai dar branco. Bom, lê as instruções da prova, braço da carteira não é mesa de lanchonete, alimente-se bem, descanse, estudar em demasia faz mal, você precisa de uma vida social, mantenha o foco, respire direito, alongue o pescoço e antes de começar, vá ao banheiro. E todas essas dicasinhas aqui, o Ricardo passa para vocês antes da prova do Enem. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.